Olá, esta é a questão 25 do vestibulinho da ETEC, que aconteceu no primeiro semestre de 2024, com matrícula no segundo semestre de 2024, e o tema é interpretação de texto, um texto científico. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas no vestibulinho da ETEC. Então vamos à resolução da questão 25, que diz o seguinte: qual energia é responsável pela manutenção da vida? É a energia química proveniente da quebra e formação de ligações entre átomos. A quebra das ligações é um processo que absorve energia e a formação é um processo que libera energia. O balanço energético entre a quebra e a formação de ligações químicas em certas reações é a responsável pela manutenção da vida. No metabolismo humano, a oxidação aeróbica de moléculas orgânicas, como a glicose, além de formar água e gás carbônico, libera energia para atividades celulares. Baseando-se no texto, a quebra de ligações é um processo, aí está lá as alternativas. Bom, primeiro precisa entender a diferença do que é um processo endotérmico, que tem a ver com temperatura, obviamente, né? E exotérmico, tá? O processo endotérmico, eu tenho, por exemplo, um ponto aqui que eu preciso concentrar a energia. Então aí eu tenho a energia saindo do ambiente e vindo para este ponto, né? Logicamente em várias direções diferentes, tá? Um exemplo de um processo igual a esse daqui é o processo de formação de um cubo de gelo, por exemplo. É um processo fácil de entender, né? Dentro do freezer tem lá o ambiente gelado e você coloca água. Então a energia ela é concentrada naquele ponto e aí a gente tem o processo endotérmico. O processo exotérmico é justamente o contrário, né? Imagina que, sei lá, eu tenho uma vela, tá? Com foco de luz, e aí isso vai ser feito o contrário, tá? Tem um ponto e aí ele vai gerar energia, né? Desta forma, tá? Vai espaçar aí, né? É a diferença dos dois, tá? Então, no caso que está falando, vai ser concentrado em um átomo, então isso não é um processo nem exotérmico, que é numa variação de energia, tá? E nem é um processo exotérmico, que vai ser concentrado num determinado ponto, no caso aí é o átomo. E aí a gente precisa saber se esse processo endotérmico libera ou absorve energia. Para isso nós vamos até o texto. Então ele fala assim, ó, o texto: a quebra de ligações é um processo que absorve energia, tá? Então nós vamos responder a alternativa B, porque endotérmico ele foca num ponto, né? Absorve num ponto do ambiente para um determinado objeto e absorve energia, tá? Foi isso que falou aí no texto, tá bom? Então é isso para a questão 25, que é a interpretação de texto científico. Um abraço a todos, até!